Tatiana, boa noite, meu xará. Vamos começar hoje o nosso 107º encontro, né? Vamos numa versão pocket, porque metade do time está batendo asa, né? O senhor Rodrigo em missão especial, o senhor Vitor supostamente trabalhando, vai ganhar de um lado, mas vai perder aqui, porque desconto em folha, sou implacável nesse sentido. O único que vai ter sua falta abonada é o senhor Cleveland Prats, que caminha, faz turismo aí pelos rincões da América do Sul. Espero que esteja tudo bem, não passe nenhum sufoco que nem o nosso amigo Victor lá, que descobriu que para cima de 4.000 metros ele não funciona muito bem. Tati, apesar de eu ser um cavalheiro, peço sua licença para começar com o meu xará aqui, porque a nossa tradição, especialmente agora, né? Estamos a menos de 3 meses da eleição, é falar sobre aí as pesquisas eleitorais, como é que tá toda essa história. Xará, eu já vou. Você tá com cara de quem quer dividir É, alguma coisa. Então já vou exato. autorizar você aqui, que aliás já devia ter autorizado, para você falar para a gente aí de Vamos como é lá. que caminham as pesquisas. Inclusive está aí a última, que acabei de saber que o Poder Data acabou de soltar uma. E está aí, não mudou nada. Tá, aqui, ó, aqui dá para ver, né? Isso aqui é Datafolha, é o ponto do Sim. Lula aqui em cima e ponto do Bolsonaro aqui embaixo. E aqui é da Futura, Deu uma os, estreitadinha no spread. aqui da Futura, que os dois colados. Então você tem de tudo, né? Tem de tudo. Escolhe. Mas a Depende aí do viés. média, na média não mudou nada, não mudou nada. Assim, tá congelado. A terceira via também deu uma estabilizada depois de cair, ele tá, desde que o Moro desistiu, né, que foi essa grande Sim. queda aqui atrás, ela vinha caindo, né? Vinha caindo com uma leve transferência para o Bolsonaro e tal. Você acha que ainda tem Mas tempo de ter um parou de arranjinho? cair. Você acha que ainda tem tempo de ter um acordo de uma terceira via? Esses dias o Ciro e a Simone Tebet se encontraram lá, o Lula espertamente escolheu lá o dia 2 de julho, que é uma data marcante lá em Salvador, né? Para sair para as ruas e pegar uma caroninha ali naquele público pagante ali da procissão. E nessa procissão também se encontraram ali Simone Tebet e Ciro Gomes. Aí os civilizadinhos ficaram todos emocionados, a festa da democracia e tal. Você acha que tem alguma chance de ter um arranjo de terceira via aí? Zero. Zero, né? Próxima pergunta. O Ciro não vai abrir mão nunca, né? Nunca, Da eterna nunca. candidatura dele e o PMDB não vai entrar numa barca furada dessa, né? Não Já nem tá com acho a Simone muito Tebet, na difícil. verdade, né? Além do que, assim, bom, não sei. Eu acho que teria voto útil, sei lá, digamos que o Ciro comece a crescer, vai ter voto útil nele, se for o caso, né? Para que ele ultrapasse um dos dois, tal. Não sei Mas o qual voto útil seria a nele viria mais da vantagem. esquerda, do centro, da direita, de todos os lugares. Porque, em tese, Então, não o sei, voto dessa útil do terceira Ciro seria via, da esquerda, né? exato, mas dessa terceira via, né? Digamos assim, desse pessoal que não quer nenhum nem outro, mas esse pessoal que não quer nenhum nem outro é esse tamanho aqui, né? É, Tá aqui exatamente. atrás, tá aqui embaixo, né? Em Portugal, eles tiveram uma coalizão que foi engraçada, eles chamavam de geringonça, se eu não me engano, né? Que tinha um monte de gente misturada num balaio só, né? Acho que foi isso, né? Na verdade era lá esse semipresidencialismo, né? Então o executivo era mais de esquerda e o legislativo mais de direita ou vice-versa, não Primeiro-ministro sei. mais de direita. É, e Em aí Israel também é um exemplo de um mandato ali de coalizão, de um monte de partidos com pois uma é, mistureba deu ideológica. super certo, né? Você viu, né? Não, flopou, né? Acabou de Total. desmanchar, né? Aliás, falando de Então, desmanchar, o assim, Boris e Johnson estava que todo firma mundo no super ponto, hein? orgulhoso, né? Nossa, que legal, olha as alianças de Israel, né? Todo mundo se dando as mãos e vamos juntos pelo país. Não deu certo, né? Conversa Agora fiada, né? São Paulo se moveu, né? Porque o Márcio França vai abrir mão da candidatura, que aliás eu acho que tinha que acontecer, né? A desistência do Datena deu um empurrãozinho, mas o França a gente já tinha comentado aqui, né? Eu acho que estava meio solteiro nessa eleição, porque você tem o Haddad Apesar dele ter um alinhamento mais à esquerda, o eleitorado dele acho que não acompanha ele, né? Não, então, veja, sim, se ele desistir, o pessoal não vai para o Haddad todo, né? Eu Sim. concordo com você. Mas ele não tá, eu acho que ele não tinha muita chance.
né? Porque ele não está nem com o Lula, nem com o Bolsonaro e nem tem a máquina. Então fica difícil. Sim, verdade. Qual é o posicionamento do cara? Não tem, né? Especialmente no cenário polarizado como que a gente está, né? Se tivesse tudo Exatamente. calmo, já seria difícil. Né? É, Não estando alinhado com uma cabeça de chapa no pleito presidencial e num cenário como esse, sem ter a canetinha, né? Aí exatamente. O que a gente vê. e é uma proposta atraente, né? Porque uma vez que o Datena está fora da disputa, ele tem uma chance real de se tornar senador, né? O que não é pouca coisa, né? Sim, com certeza. Com certeza, ele tem boa chance. Concordo. E aqui é final antecipada, né? O segundo turno no primeiro. Quem vencer entre Tarcísio e Rodrigo Garcia vai ser o próximo governador, Eu também acho, porque o Haddad vai né? ser todo mundo contra o Haddad, né? Ele tem aquela Exatamente. barreira, né, do PT no estado de São Paulo, graças a Exatamente. Deus. Então, tem Então, aquele acho. limite, né? Ainda É, mais agora que, né, os eleitores do Alckmin estão morrendo de ódio do Alckmin e do Lula, e o Alckmin que tinha uma boa base no interior, que eu acho que se pulverizou, né? Posso estar muito enganado, mas eu acho que também concordo com você. Quem passar para o segundo turno é o próximo governador. Acho que apesar da força de quem está no cargo ser grande, mas o Tarcísio é um candidato de peso, né? Eu acho que tem mais chance dele passar para o segundo turno do que o próprio governador, né? tem que ver a rejeição do Bolsonaro, né? Porque tudo bem, o apoio do Bolsonaro, não tem dúvida, carrega o cara, tal. Tem que ver se a rejeição do Bolsonaro não atrapalha a vida dele, entendeu? Tanto é assim que ele tem tido alguns posicionamentos um pouco menos, digamos, Radicais. radicais, né? Um pouco Ele para tá, vestir esse ele, figurino. ele tá comportadinho, né? Apesar de que É. sempre que ele ficar comportadinho, a nossa aposta é quantos dias isso vai durar, né? Não, isso o Bolsonaro está É, dizendo. exatamente. Não, não, Tá falando do tô Tarcísio. falando do Tarcísio. O Tarcísio tem feito Ah, declarações um pouco mais numa linha um pouco menos radical, né? Ele não está vestindo tanto figurino bolsonarista porque ele sabe que sim, ele é o existe Bolsonaro de garfo e faca, né? isso, exatamente. Eu vou, Come de garfo e é, faca e tal. É. Então é bom ele mostrar isso, estressar isso, porque existe um contingente antibolsonarista que vai além dos petistas, né? sim, Que pode atrapalhar a vida dele, né? sim, sem dúvida. Então, E os bolsonaristas já estão com o Tarcísio anyway, ele pode ficar super Exatamente. calminho, ele não precisa isso, falar com as bases dele, ele não precisa convencer ninguém, ele precisa convencer esse eleitor médio, mais, né, pé no chão, que não gosta de maluquice do Bolsonaro. Então, tá E aliás, certíssimo, né? né? Assim, ele é até um natural candidato à próxima eleição para presidente, né? Se ele ganhar para governador, ele ganha muita força, né? Que pode ser. seria até um cenário razoável, né? A gente sair de um extremo, ir para outro e voltar ali mais ou menos para um equilíbrio, ainda que mais voltado para a direita. Vamos ver. A meu, 2026 é Zema, Marcelo. pode ser também. 2026 vai ser a... Teria meu voto com o pé nas costas, assim como o caso do Tarcísio. Pô, quem dera a gente ter o luxo, né, de numa próxima eleição presidencial ter essas opções, né? Poder votar no Zema, poder votar no Tarcísio, né? Seria sensacional, acho que Aliás, seria o Zema é ótimo. um negócio interessante. Aliás, esse é uma coisa, eu estou fazendo um levantamento aqui, né? Ainda está muito cedo porque as alianças ainda estão sendo formadas, mas você tem estados que não têm, que estão bem descolados da eleição presidencial, né? Então, e Minas Gerais é um deles, Bahia é outro, em que você tem o cara que está bem na frente, que não tem necessariamente uma ligação direta com nenhum dos dois candidatos. Ainda que o Zema tenha tido lá atrás, ele foi levado pelo bolsonarismo, mas ele não é um cara absolutamente, sei lá, tipo um Cláudio Castro, né? Um cara que é do bolsonarismo, né? O próprio Tarcísio, né? Sim. Enfim, quem levou o Tarcísio para ser candidato foi o Bolsonaro. O Zema não é esse cara, né? Apesar de, óbvio, vai contra o Calil já tem o apoio do Lula, naturalmente os Sim. bolsonaristas vão apoiar o Zema, porque o Bolsonaro tem um candidato em Minas Gerais, que está em terceiro lugar, bem longe. Que Né? vai servir de fiel da balança, né? Se é Então, que vai ser necessário um fiel da balança, né? pois O é, Zema tá vai que o bem, cara né? Talvez ele ganha leve no primeiro no turno, primeiro tem grandes turno, O Zema tá chances. bem. né? Seria ótimo, excelente, né?
Então, e na Bahia a mesma coisa, o ACM Neto, o ACM Neto, então, esse está atropelando, ele tem 60% das intenções de voto, é um troço ridículo. Tanto o candidato do Lula quanto o candidato do Bolsonaro, o candidato do Lula, obviamente, está em segundo, mas ali muito atrás, uns 15%. Mas nesse caso é mais derrota do PT do que do Bolsonaro, porque afinal de contas era o PT que estava lá, né? Não, sem dúvida, e o Rui Costa, né, que é o governador, não vai conseguir fazer seu sucessor. Mas o ACM também não é alinhamento automático com o Bolsonaro, né? Então são umas eleições interessantes, apesar Carreira de que solos, né? Exatamente. Tipo o caso do E a Rodrigo votação Pacheco. nacional é PT, né? O Rodrigo Pacheco, ele é governo ou é oposição? Quem tivesse a resposta é a pergunta de $1 milhão, ninguém sabe responder. Às vezes você acha que sim, às vezes você acha que não, né? Mas fica naquela pendência ali para onde vai. Bom, já que a gente falou de pesquisa de eleições, algumas pessoas, não é meu caso, trabalham com a possibilidade do Lula ganhar em primeiro turno. Acho que seria muito pouco provável. A revista Veja, até compartilhei no nosso grupo lá, fez umas pesquisas, né? E talvez o que o próprio Vitor, que não está aqui com a gente, mas apontou esses dias aí num comentário, que a diminuição a melhora da avaliação do governo do Bolsonaro talvez minasse um pouco essa esperança petista de matar essa eleição no primeiro turno. Você acha que tem alguma chance, Tati, do Lula levar no primeiro turno? Acho Será que que o como o cenário pesadelo pode ser desse tamanho? é um pesadelo mesmo. Acho que com o cenário atual, assim, se não tiver nenhuma grande modificação nos candidatos e tal, eu não vejo isso acontecendo. Não que seja impossível, mas não vejo isso acontecendo. O que mexeria nessa balança fortemente seria uma eventual desistência do Ciro. Aí haveria grandes chances do Lula levar de primeiro turno. Inclusive, eu acho que é um erro estratégico da Simone ou qualquer terceira via dar qualquer sinalização de aliança com Ciro, ou falar que em caso de segundo turno entre Lula e Bolsonaro votaria no Lula, na democracia, porque a esquerda, o Lula, assim, já está meio que garantido lá. A briga pelo segundo lugar é roubar o lugar do Bolsonaro, ou seja, roubar votos da direita. Então, você não vai convencer ninguém da direita a votar na Simone Tebet, né, se aliando a ideias de Ciro Gomes, ou falando que prefere o Lula. Então, assim, não tem praticamente ninguém na terceira via falando isso, né? Claramente. Enfim, mas, voltando à sua pergunta, torcendo para que não, né? Era o que a Xará falava, né, Xará? Que, na verdade, quem tinha que tentar tirar voto do Bolsonaro atacando o PT, né? Se colocando como uma alternativa ao Bolsonaro no antagonismo ao PT. E é o que a Tati falou, né? Se a Simone Tebet antecipa que no segundo turno ela é Lula, quer dizer, quem eventualmente estiver buscando, né, uma alternativa ao Bolsonaro não sendo de esquerda, já matou ali, né? Chance zero de votar nela, né? Então, eu escrevi um artigo no Estadão sobre isso, né? Exatamente isso. A segunda via, né? Porque você está em busca do cara que vai enfrentar o PT, que está sempre no segundo turno em qualquer eleição. Então você tem que roubar o voto. No Brasil, teve eleição, teve segundo turno, o PT lá esteve. O PT está lá. Ganhou, perdeu, PT mas lá esteve. Exatamente. Então é a segunda via que você está brigando. E assim, quem está fazendo esse papel direitinho é o Ciro. Às vezes eu tenho vontade de votar no Ciro. Independente, assim, vamos esquecer a agenda econômica dele. Vamos esquecer que o Ciro é o Ciro, mas pela estratégia eleitoral. Pô, o cara é o que ele passa o Bolsonaro na demonização do PT, do Lula. É verdade. Né? É impressionante. E eu acho que ele vai manter a candidatura dele, como a gente dizia antigamente, só de fusquinha. É porque como ele sabe que se ele desistir, ele pode estar dando, ou poderia estar aumentando as chances do PT ganhar no primeiro turno, só de fusquinha, ele vai manter e capaz de viajar de novo para Paris aí no segundo turno e não sugerir nenhum voto para o Lula. Falar, É que tem que ser muito desavisado para cair nessa conversa que o Ciro é uma alternativa, porque você vai ver as propostas dele, é basicamente uma cópia do PT, sem todo o histórico da roubalheira, mas assim,
são muito parecidas as ideias. Então, assim, eu vou votar nesse cara porque ele fica falando mal do Lula, achei legal, mas aí vai estudar as propostas dele, é a mesma coisa, né? Então, mas é que você estuda as propostas, eu estudo as propostas. A maioria das pessoas não estuda as propostas. E a gente não está tem esquecendo isso. uma coisa, nós somos um país jovem. Que ano que aconteceu o mensalão? 2005. Cara, nós estamos falando de 17 anos atrás. Um eleitor hoje de 25 anos, ele era uma criança. Se você não ficar esfregando na cara dele o que foi o mensalão, o que foi o pré-traulão, a própria Lava Jato, porque um camarada hoje de 22 anos, se você pegar aí, ele ouviu a Lava Jato, mas ele é uma figura, ele é uma vítima fácil desse discurso sedutor. Então, esse cara, para que a Lava Jato, o Petrolão e o Mensalão sejam de fato, esse cara tem que se debruçar sobre o negócio, porque a esquerda tem uma máquina de propaganda que não é brincadeira, né? Entendeu? Eles estão na academia, eles estão no meio artístico, eles dominam a imprensa, né? Então tem muita gente jovem. Nós aqui, como o Xará falou, né? Quem de nós, né, da população em geral vai se debruçar. E o Ciro tem aquela coisa, né, da gente não saber muito bem o que ele está falando, mas parece que ele está falando alguma coisa certa. Ele tem essa capacidade. Era que nem vocês, a Tati mais nova, talvez o Xará lembre, não sei se ele é um noveleiro como eu, mas no Rock Santeiro tinha uma figura que era o professor Astromar, né? Então, o professor Astromar, quando abria a boca, ninguém entendia absolutamente nada que ele falava, mas todo mundo ficava encantado com a cultura dele, boca aberta. É mais ou menos o Ciro. Porque o Ciro chuta com uma autoridade que não é brincadeira. Poucas pessoas no mundo têm essa capacidade que o Ciro Gomes tem de falar as coisas que mais loucas que vier na cabeça dele, mas com uma puta convicção, que você fala, cacete, esse cara é demais, né? Mas é bem o que a Tati falou, né? Quem conhece um pouquinho da figura sabe, né? E ele faz Ele tá bem esse fazendo um papel baita mesmo. serviço, cara. Eu sou muito grata ao Ciro Gomes, gente. Sem Assim, dúvida. obrigada por estar na corrida eleitoral. We love Ciro. Ele tá É verdade, né? We love o Ciro, ele tá fazendo um trabalho muito mais competente que todos os outros para, no mínimo, demonizar um pouco o Lula, né? Concordo pleno. Temos uma unanimidade. O Ciro bate mais no PT do que o próprio Bolsonaro. Chegamos Verdade. Bom, falando em Bolsonaro... Aliás, o Bolsonaro parou de bater no PT, né? Assim... Bolsonaro... Talvez porque ele tenha se tornado o PT, ele tá tão parecido, ele tá tão assim, né? Vou pegar para mim essa... Tem a sensação de que as falas radicais do Bolsonaro, até contra o PT, no final das contas, parece que corroboram para a imagem radical dele. Então, talvez ele, com muito sacrifício, está tentando manter a boca fechada. Não sei, talvez pode ser uma explicação. Mas, falando em Bolsonaro, Xará, você escreveu um texto muito legal, né, que o nosso amigo Vitor, e eu voto com ele, sugeriu que você subisse lá no Papo de Boteco, falando sobre esse pacote das bondades, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, Xará. Na verdade, eu escrevi vários. Aliás, esse é um. Acho que o pessoal já deve estar de saco cheio tá meio monotemático. Eu não, eu escrevi sou várias, fã e tô sempre lá. várias vezes de vários aspectos. Hoje foi sobre taxa de juros, né? Exatamente. E a taxa real dos títulos longos passou de 6%, que é um nível que a gente não via desde a Dilma. E é o preço que a gente está pagando. Manchete de jornal, que é um baita indicador de que tem alguma coisa indo muito mal, né? Exato, manchete de jornal não especializado em finanças, né? Se fosse Valor Econômico, na extinta Gazeta Mercantil, Diário do Comércio, dos mais velhos, tudo bem. Mas, porra, taxa de juros de Estadão, NTNB, né? Negócio meio, né? Super especializado. E não, o editor escolheu colocar isso aí lá na capa, né? Então é um negócio que está pegando, e a gente estava falando do dólar, né? Eu acho que é outra faceta aí da mesma coisa, do mesmo problema. E o ponto é esse, é assim, nada é nada, né? Nada, 40 bi, o nosso orçamento tem 1.600 bi, né? É muito pouco. Então é um pouquinho, né? E sempre aquela, não, vou aqui tipo fazer o cartão faz parcelado. Quanto é? Faz parcelado. Aí não chega a fatura do cartão, tem 25 coisas pequenininhas assim parceladas, só que quando somadas... Pois é, aí você faz o teto solar do teto de gastos, né? E isso, assim, qual
é o problema, né? Quer dizer, quando se fez o teto de gastos, em 2016, era uma PEC, né? Então, o que o mercado olhou para aquilo e falou, pô, está inscrito, agora teto de gastos está Tá na pedra, né? inscrito na Constituição Tá inscrito na brasileira. pedra, né? É um negócio que, assim, para mudar, você precisa de 2/3, meses de discussão, um negócio, assim, absolutamente sólido, seguro. Porra, taxa de juros veio onde veio, a gente viu, né? Aí o que o governo Bolsonaro está dizendo, né? Está esfregando na cara do mercado sério, você realmente acredita que o que está escrito vale no Brasil? Se Os fosse caras jogo do bicho, tudo bem, né? Mas como não aprovaram é... uma PEC com unanimidade, só o Zé Serra ela votou contra, em 2 dias. É ridículo. Então, assim... O Senado, né? Que seria a isso, casa no mais a séria, casa né? mais Os centrada, né? caras Aquela mais coisa... competentes. Isso, né? Então, assim, o grande mal que está sendo feito é mostrar que não adianta, se não é na PEC, vai ser aonde? Você vai ter que colocar pena de morte para o cara. Não tem mais o que fazer, esse que é o ponto. Não tem mais o que fazer para convencer os agentes econômicos, o mercado, whatever, de que você é sério. Não tem mais. O superávit primário, na época do superávit primário, a gente fez 15 anos seguidos de superávit primário. Quando o Fernando Henrique disse que ia fazer superávit primário, o mercado não acreditou de primeira, é óbvio. Você passa décadas sem fazer superávit, não, agora eu vou fazer. Tá bom, mostra aí. Você tem que fazer vários anos seguidos, Sim. e não estava escrito em lugar nenhum, né? Para o pessoal começar a acreditar que aquilo era sério. Aí passou o governo do PT, o governo do Lula inteiro fazendo superávit primário, o primeiro mandato da Dilma fazendo superávit primário. Falei, porra, legal, isso aqui funciona. Até que a hora que não funcionou mais, né? A bicicleta caiu, a E gente é viu o que aconteceu. impressionante como você leva tanto tempo para construir isso, né? E como é tão simples e tão rápido para você destruir, por mais que a gente viva uma situação atípica, de exceção, o que quer que seja. Mas sabe o que eu acho, Exato. Xará? E aí, assim, é que eu acho que, na verdade, essa PEC, né, a PEC das bondades, e essa quase que unanimidade simbólica, né? Que, na verdade, não é que as forças políticas abriram mão das suas diferenças em nome de um país melhor, é exatamente o contrário, né? É porque ninguém é republicano, né? Ninguém é republicano. E desculpa, Zé Serra, tarde demais, né, amigão? Vai cuidar da sua conta lá na Suíça, que esse seu voto também não serviu de porcaria nenhuma. Se ao final da sua carreira você quer mostrar alguma coisa, para cima de mim, não me engana. Mas o que eu acho é que, assim, na verdade, isso ilustra uma coisa que é anterior ao governo, que talvez seja anterior até aos políticos, que diz respeito da nossa essência como nação. Porque imagina só que a gente, num milagre da natureza, uma turma aí, ainda que minoria, movida por um espírito republicano qualquer, dissesse assim, gente, isso é uma responsabilidade, não vamos fazer isso. Esse pessoal estaria assinando um atestado de óbito político. Porque, na verdade, nós somos um país de gente que acredita em soluções fáceis. E a Constituição, para nós, detalhe besta. Porque raciocina comigo. A gente se reuniu lá em 1988, a sociedade, o Brasil tinha sofrido uma ditadura, criamos lá uma Constituição que é a coisa mais linda do mundo, cheia de direitos, poucos deveres, mas enfim, a nossa Constituição. Aí você tem lá uma repartição de poderes, lá, executivo como cuida lá do governo e tal, arrecada, distribui e tal, o legislativo o pessoal gasta um dinheirinho ali, uma mordomia aqui, aqui lá, de vez em quando legisla e tal. Mas, cara, a gente tem uma Suprema Corte, né, bicho? Tem que ser uma seleção de uns caras que teriam que estar acima do bem e do mal, das diferenças, ainda que eleitos, indicados por esse ou aquele presidente, mas, pô, sabatinados pela mais alta casa do legislativo, né? E investidos daquela capa do Batman lá, né? O que significa aquela capa? Que ali, né? O cara que está ali de baixo está submetido. Pô, se o próprio STF não rasga a Constituição assim, porra, você acha que o Congresso, você acha que o cara político vai falar, não, não, primeiro a minha responsabilidade com a história e depois a minha reeleição? Esquece. E uma coisa que você falou, me permita aqui uma parte,
Ah, mas mesmo os senadores que não corregem, mas o cara tá pensando lá no curral eleitoral dele, que ele vai ser governador, que o candidato que ele apoia. Então, ninguém tá nem aí. E isso que coloca a gente numa situação assim, quase que sem saída. Porque aí sim, se a gente for pensar ainda de uma forma mais ampla, quem no lugar faria diferente? Quem no lugar faria menos? Porque olha só a nossa tristeza. Eu faria diferente, você me Não, desculpa. você, nós faríamos, mas a classe política não. Porque olha entre o que nós estamos discutindo, entre quem tem um suposto pudor e encontrar um jeitinho para furar o teto, versus quem está falando, que teto o quê, meu? Esquece teto, vamos acabar com o teto. Então é muito louco. Eu acho que é uma crítica super pertinente ao governo, é uma crítica pertinente à classe política, mas é uma crítica que acho que diz respeito a gente, antes de tudo, sabe? Infelizmente, acho que são poucas as pessoas, né, que são capazes de escrever lá o guia de finanças, né, que o Xará fez, que na verdade esse guia doméstico nada não é diferente de como a gente deveria cuidar das contas públicas, né, Xará? É por aí. E é uma coisa, assim, eu acho que o pessoal gostou do texto de hoje, porque eu termino dizendo, eu escancaro o problema da consistência intertemporal, né? Porque o cara está preocupado com o pobre de hoje, cavando o buraco do pobre de amanhã. Ele está Sim, que se danem meus netos, né? ele tá tomando emprestado do pobre de amanhã Exatamente, que se para dane meu financiar o neto. pobre de hoje. Está aumentando o número de pobres de amanhã, Exato, né? exato. Que se Uma dane meu legião de neto. Eu tô pobres. preocupado O pobre de comigo. hoje existe porque o cara lá atrás fez exatamente a mesma coisa. Exatamente. Porque é tudo urgente, né? Nós estamos num país de emergências, né? Sempre. Inclusive estado de emergência. Sempre tem um negócio. Afinal, a gente é pobre. É óbvio, sempre vai ter gente Eu passando acho que a fome. votação dessa PEC, o que aconteceu essa semana, eu sempre achei que a possibilidade de reeleição deveria ser um mecanismo e eu achava democrático. O cara tá lá 4 anos, fez um bom trabalho, você dá para a população a chance desse cara ter uma nova chance de seguir com um bom trabalho. Mas a sensação que dá, e cada vez mais, e como eu sempre comento lá brincando isso aqui, ou é um pouquinho de Brasil iaiá, que é a seguinte, cara, acho que talvez a solução seja a gente mudar para um mandato de 6 anos para o cara entrar e governar. Porque o cara, em primeiro minuto de jogo, ele já está pensando na reeleição. Um candidato, um presidente que talvez não tivesse essa preocupação, neste momento, talvez tivesse uma responsabilidade, uma preocupação maior com as contas públicas e com o futuro, do que alguém que está concorrendo a uma reeleição. Tenho essa sensação. Mas pode eu acho até que ser 5 anos, mas não, a questão é não poder ter reeleição, né? Que é uma coisa que o Fernando Henrique que mudou isso. Mas não deveria ser permitida a reeleição. Você não acha que nem isso resolveria? Não, acho que não. Pelo seguinte, que aí o cara ia pensar no sucessor dele. Eleger o sucessor. Exato, basta ver o que o Lula fez para eleger a Dilma. Melhora pouco, vai. Você vai fazer a mesma coisa para manter o poder dentro do seu grupo. Do seu grupo. Pode ser. Bom, então é aquela história, né? Não nos resta outra alternativa, senão aquela que eu escrevi lá, que o Vitor fez o infame trocadilho, né? De avançarmos a passos de cágado, se é que avançamos assim, né? Eu sempre fico com essa dúvida. Às vezes, assim, em geral, eu sou um otimista, olho para trás, falo, pô, nós estamos num país com censura, com tortura, as contas públicas eram uma bagunça, separaram ali em algum momento fizemos um plano econômico, a economia teve uma estabilidade, algumas coisas e tal, e a gente vai avançando um pouquinho, mas em momentos assim dá um certo amargor mesmo. Volte 5 casas. Exatamente. Eu acho que avançamos, sem dúvida nenhuma, se olhar a condição macroeconômica, sei lá, de 40 anos atrás, é muito melhor hoje, não tem dúvida nenhuma. O problema é que nós estagnamos, né? Sim. Nós Poderíamos ter avançamos avançado muito mais, né? Até 2010 nós avançamos. Depois a gente estagnou e estamos nessa, né? Basta ver a Selic. Nós estamos com o mesmo nível de Selic que estávamos há 10 anos mais. Quase que a gente estava com esse nível avançou e voltou, há 15 anos atrás. Bem pertinho no pior momento da Dilma, né? Entendeu? Agora, o que me impressiona, acho que nem deveria impressionar, mas continua impressionando, assim, com essa jogada toda que teve, que foi tão escancarada, assim, me parece tão obviamente um jogo eleitoreiro, né? Caminhoneiro, taxista, agora querem botar Uber, não sei o quê.
E eu também estava meio monocromática, igual o Gutermann nessa semana toda falando disso. As pessoas acho que não aguentam mais, né, ler, fazer vídeo, coisa falando isso. Mas a quantidade de cegos políticos que tem, que não enxergam assim a similaridade com as políticas da Dilma. Então, assim, de não aceitar mesmo, estou descurtindo em 3, 2, 1, não aceito que você fale, se você está falando mal do mito, logo você está ajudando o Lula. Gente, é preocupante, é muito fanatismo. Então, assim, eu acho que eu assim, entendo o ponto das pessoas, é que se eu faço uma crítica ao Bolsonaro, logo estou ajudando a eleição do Lula. Eu falo, cara, a gente tem que fazer as críticas para votar de forma coerente. Eu posso até lá no segundo turno chegar à conclusão, tá, foi horrível, mas o Lula é pior ainda, então eu vou votar. O que você não pode falar, o cara é um mito, ele não erra, ele é antítese do PT, pô, ele está sendo a mesma coisa, uma Dilma, né, nesse momento. Então isso é preocupante. Eu acho que, na minha leitura, se não dá para comparar por uma questão até maior do que a questão econômica, mas a questão até política, né? O fato de, na minha opinião, não dá para comparar, não blinda de uma crítica. E essa PEC dessa semana que o Xará falou, né, cara? Uma PEC é um negócio que, assim, vamos emendar a Constituição, vamos. Então, para tudo aí, vamos para o samba, vamos sentar aqui. E aí, o que você acha? Declara calamidade, né? que o Brasil está num estado de calamidade para aprovar qualquer coisa. Não, então, realmente, assim, é incrível, né, cara, com a nossa capacidade de banalizar as coisas. Putz, medida provisória. O governo não pode ficar refém do Congresso e da sua agenda, e existem situações atípicas onde o presidente da República deveria ter uma autoridade para editar uma medida provisória para que possa encaminhar uma questão até que o Congresso possa se debruçar sobre essa questão. Meu, medida provisória virou mato, né, meu? Vamos mudar aqui o feriado tal dia, medida provisória. Vamos mudar o nome da rua, medida provisória. E está acontecendo com o PEC, né, cara? Um negócio que tem um nome até impoluto, peça de emenda constitucional. Meu, para o samba, né? Pô, vamos mudar a Constituição, para o samba. Nada, cara. Vamos reunir ali, colégio de líderes, numa virada de noite, pai, pum, vambora. Quarentinha não é nada, pô, um tri, manda ver. E o que é engraçado, né, Xará? Quarentinha não é nada, mas para economizar é difícil, né? Pois Vamos dar quarentinha? ponto. Vamos dar quarentinha? Vamos. Então vamos cortar aqui, vamos cortar ali. Pô, vamos fazer o seguinte? Não consegue, né? Não consegue. Vamos fazer um corte simbólico, né? Nós do Congresso estamos aprovando aqui, ó, isso aqui, e nós vamos cortar do nosso orçamento aqui, ó, 25%. Menos carrinho, menos notinha de almoço, menos gasolina, menos assessorzinho, o judiciário também. Vamos fazer aqui um grande movimento nacional. Não é nem pela questão do valor, mas assim, vamos mostrar um esforço todo mundo, um pouquinho? Ah, aqui nada, manda ver, meu. Vamos se endividar. E problema dos nossos netos. Talvez dos nossos filhos. E a gente no ranking, assim, foi tão absurdo que a gente falou, não é possível, tem alguma coisa estranha, porque tem os senadores que a gente respeita muito, né? O Stevenson, o Girão, os caras assim, bons lá. Dividida. E aí a gente falou, cara, liga para os caras, sabe, tem alguma coisa por trás disso que a gente não pescou, são caras muito decentes, né? E estão votando nesse abacaxi do único José Serra. Ah, mas pô, muito fácil falar sobre o Serra não tem pretensão política nenhuma. O Serra não tem pretensão política nenhuma, não tem mais relevância política nenhuma. Talvez se candidatar a deputado consiga se eleger. Então, assim, é praticamente um... Foi muito decepcionante, né? Aliás, como é que você votou? Acho que eu já sei a resposta, né? Mas você chegou para você no ranking, chegou. Né, a pergunta. Quantos pontos você botou? 30. Foi a primeira vez que eu coloquei 30 num negócio dele. Por favor, primeira. Expliquem para um leigo o que quer dizer colocar 30 no ranking do político, porque como eu sou um simples mortal... É o seguinte... O Marcelo Gutermann, ele é conselheiro do ranking dos políticos, então ele vota as leis. Ele faz parte da academia do Oscar, é isso? Exato. Ele é o cara que fala assim, quem vai ser quem serão os finalistas, quem vai levar o Oscar e tal. Isso aí. Então ele vota e ele dá, não só fala se é boa ou ruim a lei, se ele vota sim ou não, como a pontuação, que pode ser de 5 a 30 pontos. Então ele votou que quem votar contra, né, quem for a favor dessa PEC perde 30 pontos. Tipo assim, isso aí que você está me falando é o cartola dos políticos, é isso? Tipo, o Serra lacrou aí nessa rodada,
Ganhou 30 Serra vai Agora, pontos. disparar. uma pena, porque você vê que a PEC, ela tem muitos itens, né? E tem itens Tem bons lá coisa dentro. boa. Tem coisa boa lá dentro. O que você chama Só de... O que tem de coisa boa lá dentro? Puta, agora eu não lembro, mas eu lembro, eu vi algumas coisas que faziam algum sentido. Sei lá, Sim. tentando lembrar Chama aqui empanada agora. de frango com tudo um pouco, porque tem tudo lá dentro, Tem um assim, né? monte de As coisa coisas lá não tem Aliás, dentro. nada a essa ver com também é uma nada. outra especialidade brasileira, as jabuticabas, né? Exato. Exatamente. E a E gente batalhou para aí, votar o em problema é que destaques, tem né? um, Vamos tem, pontuar em tem um, tem destaque, um, mas não. um cogumelo envenenado lá dentro. E aí, pô, não dá para comer. Geralmente é assim, né? Os caras colocam umas coisas legais, mas no meio ali, na boiada. Infelizmente, eu acho que essa PEC é aquela história, diz mais, muito mais do que do governo, diz mais do que da oposição, diz sobre a gente, porque o ideal seria que essa indignação que toma nós três aqui, tenho certeza que outras pessoas, fosse um sentimento majoritário, mas não vamos sonhar, né? Os caras, tem muita gente que ainda acredita que tem almoço grátis e que o governo pode fazer bondades e que de alguma maneira a gente não está pagando. É que nem quando o pessoal fala assim, ai, tem saúde gratuita. Ah, tá, claro, é gratuita, fofinho, com certeza. Você não paga imposto, os caras não roubam pra cacete, tudo bem, é saúde gratuita. Enfim, bom, falando em novos tempos, né, em acreditar aqui em mudanças e tal, a Caixa Econômica Federal, depois de ter um presidente que era conhecido no mercado como Pedro Louco, o que talvez corrobore para as acusações das quais ele é alvo, né? Que eu queria também falar um pouco sobre isso. Tem uma nova presidente, e ela chegou chegando, ela parece muito qualificada, era o braço direito lá do Paulo Guedes, durante um bom tempo ali, se reportava quase que diretamente ao presidente da República, e hoje é a única mulher, né, que preside um grande banco, todos os demais grandes bancos públicos e privados são presididos por homens. E eu vi uma entrevista dela na Globo News em que ela passou o carro na bancada, em particular no jornalista André Trigueiro, uma das mais bondosas almas do planeta Terra. Pensa em bondade, ele está em todas. Tem um malvadão, ele está lá para nos defender. E ela teve uma postura muito afirmativa, sabe, Tati? Que me encantou, porque, veja só, o que ela colocou lá? Falou, eu sempre me impus pelo meu valor, eu nunca fiquei num discurso de gênero nem nada, ainda que eu ache importante, né? E ela falou um número gigantesco lá de funcionárias que existem na Caixa Econômica, 38 mil, citou a ministra Damares, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sempre fico com uma sensação de que quando alguém chama atenção para o gênero de uma mulher que ascende a uma determinada posição, é quase como se estivesse diminuindo ela, porque na verdade é como se ela não estivesse lá pelos méritos dela e pelo gênero dela, né? Não, com certeza, assim, sei lá, principalmente dentro da esquerda, né? Muita gente tem um pouco dessa obsessão, né, de cargos serem preenchidos por gênero, ou por raça, ou por vários N motivos, fazer cotas, não sei o quê. Na minha opinião, é isso que você falou, isso acaba até diminuindo a pessoa, porque a mulher ela tem plena capacidade de alcançar os mais altos cargos na profissão que ela quiser. E quando você cria políticas públicas para tentar, talvez, inverter, mudar a lógica natural das coisas, acaba criando situações extremas. Um exemplo que não é diretamente ligado a isso, mas tem a ver também, que é as cotas em partidos. Então, em cada eleição, 1/3 dos candidatos do partido tem que ser necessariamente mulheres. E essa semana saiu aí um escândalo de algum partido de uma quantidade enorme de candidatas laranja, porque elas não querem, né, ser candidatas e o partido força essas mulheres a se candidatar para preencher cota. Então, isso tudo assim, para mostrar o ponto que elas têm a plena capacidade, mas muitas vezes elas não querem fazer aquilo, não quer ser política, que é uma coisa que eu fico, já falei bastante sobre isso, e tem que atrair pelos motivos certos. E da mesma forma, quando Você acha um que é da cargo como natureza esse... feminina não ter tanto interesse pela política? Ou você acha que existem, de fato, barreiras estruturais que dificultam que a mulher, por ser mulher,
possa ascender dentro de uma trajetória política, Acho isso que acabe desincentivando ela? É um pouco de cada coisa? Qual que é a sua eu acho que é um pouco percepção? de cada coisa, mas é muito da natureza. E uma coisa está ligada à outra, né? Porque a política é muito combativa, né, um pouco agressiva, e a natureza da mulher é um pouco diferente. Ela não gosta desse embate, dessa briga, a maioria das mulheres. Então, tem essa questão de natureza humana que influencia, mesmo, né, ao mesmo tempo que tem profissões que são mais masculinas, várias outras, desde construção civil, o pedreiro, ele é mais forte, o homem, você não vê pedreira na mulher, porque tem a constituição biológica, tem os aspectos psicológicos, tudo isso. Putz, eu Então, cometi uma eu não injustiça esses acho... dias, Tati. Passei por um canteiro de obras, tinham 3 caras com britadeiras e eles tinham supervisores. Eu não aguentei vendo aquela situação, baixei o vidro e gritei, seu machista! Porque eu achei que talvez ele tivesse Falta preferência mulher, por né? homens ali. Lixeiro também, a maioria são homens, né? Então eu não vejo as mulheres também. Direitos iguais, queremos ser lixeiras, queremos ser garis, queremos ser pedreiras, porque existe uma diferença de constituição psicológica, biológica. E eu acho que é ok a gente aceitar isso, sabe? Existe também a questão Natural, da né? Super natural. maternidade. Eu não vejo tanto motivo para uma rebeldia tão grande. E a mulher, quando ela quer, e ela tem que talvez abrir mão de muita coisa, de estar tão presente na família dela, com os filhos, ela quer, eu quero ser uma mega executiva. Ela vai conseguir. Que é o exemplo da nova presidente da Caixa, aí desejo muito sucesso, parece que ela está indo bem. Mas eu não, é muito né, muita revolta, assim, um pouco desnecessária. Ô, Xará, Esperneio. eu tenho um sócio e ele teve a oportunidade de trabalhar com a nova presidente da Caixa, Daniela Marques, e ele disse que ela é um avião. Sempre foi super trabalhadora, super determinada, né? Eles, durante um tempo, trabalharam juntos no mercado financeiro. E eu vou repetir para você a pergunta que eu fiz para Tati. Você não fica com uma sensação assim ruim quando ficam exaltando muito o gênero de uma mulher que ascende a um cargo, como se ela tivesse lá quase que como um favor? Olha, vamos dar um lugar aqui para uma mulher e não dela ter chegado ali pela capacidade dela? É a sensação que eu tenho no Dia da Mulher. Vou dar parabéns por ser mulher. Assim, bom, qual é Nossa, eu fico exatamente brava. Eu falo, qual, não, eu não... qual, Qual é o qual é mérito exatamente disso? o mérito? Orgulho, né? Enfim, É como se todas as enfim, mulheres fossem uma coisa só, né? eu Como se as não, mulheres não enfim, fossem diversas. É eu muito tenho uma louco isso. certa dificuldade em entender isso. Mas ok. Veja, é assim, obviamente existem barreiras estruturais, né? Afinal, estruturais no sentido de a mulher normalmente é considerada a pessoa que deveria cuidar mais da família, dos filhos, então tem uma Tem dificuldade um de histórico fato, né? antropológico até por trás disso, né? Existem coisas objetivas, né? Que de fato dificultam, né? Essa caminhada, normalmente o marido não ajuda, enfim, é um mundo que funciona assim, e de fato existe esse tipo de dificuldade, né? E essa é um pouco como as cotas na universidade. Elas consertam a coisa pelo fim do problema, não pelo início, né? Você teria que dar condições para as mulheres desenvolverem, aquelas que quisessem, né, desenvolverem as suas capacidades. Você não dá as condições para as pessoas no início da sua vida escolar de atingir universidade, Uma enfim, excelência, né? os patamares mais altos, né? No fundo, você está colocando um band-aid numa situação em que você precisaria fazer uma cirurgia. Então, fica um pouco pensando um pouco se isso faz sentido, né? Agora, sem dúvida, tem dificuldades e eu acho que é nesse sentido em que se fala, né? Olha, uma mulher, no fundo, dizendo assim, poxa, você ultrapassou várias dificuldades, parabéns, mais do que seria no caso de um homem, parabéns por estar aqui sendo mulher, né? Acho que nesse sentido faz sentido, né? Eu Porque também acho que ela ultrapassou mais nessa barreiras. perspectiva faz sentido, mas quando eu vejo que
por exemplo, nessa situação em particular, né? Vamos colocar o caso. Ela está substituindo alguém que foi acusado de assédio sexual e moral, né? Então a impressão que dá, da forma como algumas pessoas colocam, assim, o governo colocou uma mulher, né? Porque para dar uma resposta, quando na verdade Mas acho que tem isso sim, Porto. Eu acho que foi, inclusive, eu acho que é bem inteligente, assim. Se tinham 3 candidatos igualmente Concordo. competentes e um deles era uma mulher, putz, é uma sacada muito boa colocar a mulher, entendeu? Não que isso tire mérito dela, mas foi uma boa então, sacada. a minha preocupação é só essa, entendeu? De que assim, legal, foi uma boa sacada, mas como se essa pessoa, para estar dentro desses 3 nomes em condições de igualdade, ao ponto de que, eventualmente, dado o problema, ter uma mulher seria melhor, como se isso resumisse, quando na verdade se trata de uma pessoa absurdamente competente. E eu tenho certeza que, dado o problema que aconteceu, muito provavelmente o Bolsonaro, em algum momento, vai pensar: putz, por que eu não coloquei ela antes? Então, mas veja, eu acho que é o desempate, né? Porque você tem pessoas, você teria outros nomes competentes de homens, Sim. né? Eu não tenho dúvida disso. Você vai cavocar aí, você vai encontrar. No desempate, o critério de ser mulher, neste caso, pela questão política, Sim. foi uma excelente sacada. Então, ela está lá também por ser mulher. Isso eu não tenho dúvida. E o fato de reconhecer isso, eu até entendo a preocupação, pô, está diminuindo os méritos dela. Eu vejo da seguinte maneira: ela é competente, ela não foi escolhida por ser mulher, ou Só por ser mulher, né? só por ser mulher, mas também por ser mulher, pela situação em si, né? Falando E da eu acho que foi situação uma em excelente si, sacada. fazer uma breve enquetezinha aqui, né? É, eu participo de um grupo de WhatsApp e percebi esses dias, assim, pessoas de um nível até legal, mas fazendo um julgamento meio sumário, né, do presidente da Caixa Econômica. Se vocês perguntassem para mim, eu acredito que tenham evidências suficientes para que seja feita uma investigação. Eu acho que uma pessoa que está numa posição como essa não pode recair dúvidas sobre a sua conduta. Então, para mim, está tudo explicado. Mas eu entendo que, se a história nos ensinou que até os piores seres humanos que já habitaram o planeta, os nazistas, tiveram direito a um julgamento justo, vocês não se assustam um pouquinho com o linchamento do bem? Não dá ter um pouco mais de prudência, um pouco mais de parcimônia, ao invés de fazer assim julgamentos tão precipitados, especialmente considerando que nós estamos num ano político, que se trata de uma figura muito próxima ao presidente, então que não por acaso, e ao contrário, exatamente por isso, possa ter aí essa situação explorar. Assim, não assusta um pouco vocês esse gosto de sangue que parece que está nas bocas em geral, assim, de vamos, pega para matar. Porque, pô, tudo Acho bem. que sem novidade nenhuma, Porto. É assim que é com Não, eu acho que, tudo, olha, com eu vou qualquer falar, escândalo, sempre tem um jogo político eu não sei, envolvido. Não, sabe, não mas me surpreende nada. Assim. eu tenho uma A sensação que mesma, isso é se cada fosse dia o pior. Lula e saísse uma coisa, assim, o cara que a gente detesta lá, não Tipo detesto os dois, assim, acusar o mas Lula de que o PT faz parceria com o PCC. Seria uma coisa que, tipo, por exemplo, né, dando um exemplo assim. exato, assim, saiu essa notícia, a gente também está divulgando, pô, porque é horrível e a gente quer botar mesmo a merda no ventilador, entendeu? Acho que todo mundo faz o seu uso Eu político, tenho sem hipocrisia. que tem uso político, eu não duvido, que isso faz parte do jogo, tudo bem, não tem novidade, mas a sensação que eu tenho é de que cada vez mais e mais pessoas, até mesmo aquelas que, independente do seu posicionamento político, você esperaria um pouco mais de parcimônia, equilíbrio em julgamento, esse julgamento está cada vez mais precipitado. Pode ser uma percepção minha e equivocada, mas eu acho que isso tem aumentado cada dia mais. A gente Acho está que as redes julgando. sociais, né? Assim, as redes Então, você sociais, não acha isso, não, ela, Xará? ela foi um exponencial, assim. Antigamente você lia o Estadão, você conversava lá, você abre o jornal, lê, conversa com 3 pessoas. Hoje em dia, meu, tá na rede social, bum, né? As coisas explodem. Você acha que a gente está nessa exponencial assim, Xará, de que cada dia mais as pessoas estão mais sedentas por linchamentos? Acho que mais no mesmo, não vejo assim. Acho que está. Sempre foi assim, ainda mais num ano de eleição. Putz, é assim, qualquer chance, ainda mais
contra o Bolsonaro, nossa, tranquilo. Joga a bosta prato na gente. cheio. Nossa, prato cheio. Então não tem muita novidade. É isso aí. É político. Mas acho que isso não Não atrapalha que... em nada ele politicamente. Não, Zero. também Eu acho que acho. foi E até eu uma acho que oportunidade. ele foi muito habilidoso. Também Ele foi muito achei. habilidoso. Muito rápido. Puta, vem cá, uma mulher super competente, tá aqui. Vamos abrir a auditoria. Você vê que ele não protegeu, porque ele poderia, né? Quando saiu o caso do Milton Ribeiro, Exatamente. ele colocou a cara no fogo, né? Pelo cara, ele não Ainda falou nada. não falou nada. Não falou nada. Das duas, Então, uma, ou ele não confia, ou ele quer ficar bonito na foto com as mulheres, ou as duas coisas, né? exato. Eu acho que Assim, as duas coisas. e ele era um cara próximo. Pô, tinha Sim, foto dele lá no muito Guarujá, próximo. né? Participava das lives Próximo, não é um negócio recorrentemente. assim, né? Então, foi muito rápido e eu diria assim, ele jogou o Pedro Louco para as feras, não quis saber do assunto, não defendeu uma vírgula e, de Não é alguma hora para isso, maneira, né? alimentou essa, Fez né? do limão uma limonada, né? Porque a indicou uma mulher, foi Isso. assim, não foi hesitante, não gastou energia. Assim, do ponto de vista, veja, quando você fala, né, eu até concordo que existe um pré-julgamento, né, precisa ver, precisa investigar, tal, ok, beleza. O Bolsonaro não levantou essa bola. O Bolsonaro empurrou ou ajudou nesse linchamento ao não defendê-lo. Né? Ele poderia ter falado, não, nós vamos Espertamente, né? substituir, Convenhamos. claro, Que seria um óbvio, tiro no mas não pé. deixou, óbvio, total tiro no pé, né? Nos dois pés. Mas o ponto é esse, ele ajudou quase diretamente nessa sanha, né? Porque, no fundo, se tem alguém que poderia defendê-lo, era o Bolsonaro. Que, aliás, fez isso, como né? você mesmo disse com o ministro lá do MEC, né? O Milton Ribeiro. Fez né? outras vezes, né? Disse que ia botar a cara do fogo, que depois nunca já é falou que não era prudente com o cara, presidente da que era... República, né? Eu acho que Depois ele nunca falou é assim, não, prudente para bota só ninguém minha colocar a mão cara no Não, fogo de de maneira maneira nenhuma. nenhuma. Para o presidente da República, então, pelo Não amor é uma de boa Deus. ideia. Não é uma boa ideia. Bom, meus amiguinhos, é o seguinte. Hoje nós estamos numa versão pocket, né? A semana também não rendeu muito. E eu queria começar aqui com a nossa reta final aqui, com dicas, bola dentro, bola fora. E aí? Vou começar com a Tati. Se ela prometer dessa vez não sair mais cedo e ficar com a gente até o final, senão eu vou deixar ela de castigo. O que você prefere, Tati? Vou ficar até o final dessa Aí, vez, para Tati, é ouvir isso todas aí. as dicas. Qual que é a bola dentro e qual é a bola fora? Olha, eu só tenho a bola fora mesmo, que vou continuar no mesmo assunto, no mesmo tema. A bola fora é essa maldita PEC kamikaze. Para todos os senadores, com muita irresponsabilidade, aprovaram essa barbaridade, e para o presidente da República também, que está partindo do governo dele. Então, isso vai ficar minha bola fora. Alguma bola E dentro? é isso por enquanto. Vai falando vocês, que eu dou mais uma pensada. E aí, Xará, qual que é a sua bola dentro, qual que é a sua bola fora? Deixa eu voltar aqui Pode dividir. a uma, como é que fala? Uma tradição que a gente abandonou. Mas olha aí, mas que eu acho que ele faz... é um CDF. Que chique! Ai, agora a gente sim, gente. Nós tínhamos isso aqui todo o programa, aí a gente foi desleixando. Uma zona, né? 107 encontros. Daqui a pouco a gente tá de pijama. Não dá, né? É verdade. Então tá, minha bola dentro vai para a estreia do 5G no Brasil. Aleluia, irmão. Hoje, em Brasília. Quem sabe um dia chega aqui. Então, essa é a minha bola dentro. Tarde, mas pelo menos começa a acontecer. A minha bola fora, eu poderia dar para a nova ministra da Argentina. Tem tantas bolas fora, né? Mas a ministra da Argentina seria uma nova que assumiu, uma que poderia ter recebido, mas eu vou dar para um outro argentino, que é o Benedetto. Nossa, mas super bola fora, meu pai do céu. Essa bola fora é a pior bola fora de todos os programas. O cara isolou a bola de uma maneira... Tendo perdido um pênalti durante o jogo, né?
Exato. Então é uma bola fora dupla É uma para o obra Benedetto. completa, né? É assim, e é nessas horas, o Porto, que a gente fica com uma pulga atrás da orelha, porque esse time do Corinthians não é nada, vai aos trancos e barrancos Mas e vai ganha chegando, essa né? Libertadores, porque um Benedetto desse perdeu Que 2 virou pênaltis. maledeto, né? Com perdão do trocadilho, Exato. né? Então, é um negócio assim, eu fico, puta, sabe Parece aquela que, coisa inclusive, do já recebeu um convite para jogar num time da NFL lá como kicker, né? Porque, pô, ele fez um puta field goal ontem, né? Nossa senhora, que Xará, foi vou falar uma aquilo? coisa para você, cara. Eu tenho 54 anos, eu acompanho futebol, sei lá, desde 6, 7 anos de idade, são minhas mais remotas. Eu confesso a você que eu tenho dificuldade de lembrar um pênalti que tenha gerado uma imagem como aquela que a gente viu ontem. O cara Teve mandar uma, no segundo, que assim, ó, o cara mandou para fora rente ali a trave. O cara mandou ali por cima do travessão. Ele mandou no anel intermediário do estádio. não, realmente foi o cara tem que ter treinado para fazer isso. Não é possível, não é possível a bola subir tanto naquela distância. O cara realmente tem que ter algum tipo de recurso, algum tipo de movimento no pé, que a maioria da humanidade não tem, porque não seria capaz de fazer o que esse cara fez. Impressionante, Bom, impressionante. é isso aí. Enfim, e a minha dica é um filme antigo que eu assisti nesse fim de semana, Scarface, É com muito bom. Al Pacino. Al Sensacional. Pacino e Michelle Pfeiffer. Exatamente. Muito bom. Muito legal. 3 horas de filme, você não sente o tempo passar. Não, o Al É Pacino é bem legal. sacanagem, né? Baita É ator. um traficante, a história do traficante, enfim, o filme é bem violento, mas vale muito a pena. Legal. Bom, a minha bola dentro vai para a nova presidente da Caixa, né? Ela tem uma pessoa extremamente competente, são abundantes os relatos nesse sentido. Ela demonstrou uma pessoa de muita personalidade. Vi uma entrevista dela na Globo News que ela passou o carro lá, foi muito legal. Então, toda sorte para ela. Se em algum momento a Caixa Econômica, de fato, se ficar comprovado que foi palco de assédio moral e assédio sexual, que isso seja um capítulo virado, uma página virada, e que os culpados ou culpados, se isso era uma prática, paguem, né? Nós estamos em 2022, não estamos mais no tempo para isso. A minha bola fora, ela vai com nojo, com desprezo para o Lula, que fez do velório de Dom Cláudio Nunes um palanque, como sempre faz, né? Não respeita, né? Fez com a própria esposa, não seria diferente agora, inclusive a própria família, segundo relatos do Dom Cláudio Nunes, né? Que quando o Lula era um líder sindical lá no final dos anos 70, nos anos 80, eles tinham uma proximidade, houve uma ruptura por conta da Lava Jato, e a presença do Lula e do Alckmin no velório causaram bastante consternação na família, que se retirou imediatamente. Então, essa que repete um pouco, né, aquele freak show lá que o Dória fazia, essa falta de limite, né, de não perder uma chance de transformar um momento desse de dor, de respeito a alguém que está partindo, que apesar de ter um cargo dentro de uma estrutura da igreja, mas também tem sua família, né? Então minha bola super ultra fora vai para o Lula por conta disso. A minha dica vai para uma série que se deriva do filme que tem o mesmo nome, que é Fargo. Elas são 4 temporadas, cada temporada ilustra uma história. A primeira história da primeira temporada é a série. Israelense, né? Eu não sei se Fargo é israelense a produção. Ela se passa nos Estados Unidos. Os diretores são os irmãos Coen, que também dirigiram o filme que deu origem à série. É um humor ácido, né? Conta a história lá de um assassino psicopata. A trama se passa ali numa cidade pequena e vale muito a pena assistir, é bem divertido. A cada temporada é uma história. Eu espero que as outras temporadas sejam tão saborosas quanto essa primeira temporada. E também uma outra série chama Intimidade, com aquela protagonista da Casa de Papel, Itzhar Nunes, acho que é esse o nome dela, faz o papel da vice-prefeita de Bilbao, que pretende disputar a próxima eleição para ser prefeita e é pega com o compartilhamento de um vídeo de uma intimidade sua. Eu não vou contar mais para não virar spoiler, mas é legal pra caramba também, vale muito a pena assistir. Aliás, né, as produções espanholas da Netflix, em geral, são muito boas.
Então é isso, meus amigos. Sempre bom encontrar Eu tenho vocês. lembrei de uma dica Qual é? legal de filme documentário, de novo da Brasil Paralelo, não sei se vocês assinam, mas quem assinar, é uma das primeiras produções dele, que chama Invasão Bolchevique, e é muito bacana, é muito bem feito. Ele conta assim, a história por trás da invasão, né, daquele Outubro Vermelho. É muito interessante. Onde estava Trotsky, Lenin, Stalin durante a invasão, é bem Aliás, legal acho que a mesmo. dica até anterior, né? Assinar o Brasil Paralelo, né? Eles geram conteúdos muito bons, né? Parece que esse mais recente, Sim, que você inclusive teve lá no lançamento, é bem interessante, né? Entre Lobos, né? TVs que é legal. Tem vários pacotes. Eu assinei o mais basiquinho, de R$ 10, porque eu falei, bom, deixa eu consumir esses primeiro, ver se eu gosto. Depois tem outros, tem cursos, mas enfim. E tem bastante coisa desse básico que são as produções da BP mesmo. E depois tem outros filmes também que eles fazem só o streaming. Então é uma produtora bem legal, assim, tô gostando. Bom, mas é isso, meus amiguinhos. Encerramos aqui mais um bate-papo nosso. Semana que vem, se Deus quiser, com o maior público pagante. Xará, sua companhia é sempre um privilégio. Tati, que bom que você se juntou a nós. E é isso aí. Semana que vem a gente se vê. Um beijão, um abração aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos, tchau, tchau, boa Tchau. semana.